Olá, boa tarde, coach. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Coach, você trouxe uma pergunta sobre emagrecimento, né? Por favor, faça novamente a pergunta para que nós possamos responder para você, e daí fica gravado as respostas que são relevantes, porque é bastante informação, e também para outros que porventura tenham essa dúvida. Por favor, faça novamente a pergunta. A minha dúvida é qual ferramenta eu devo usar primeiro para trabalhar com uma pessoa que quer emagrecer. Ótimo, ok. Então, vamos lá. Eu vou, mais uma vez, voltar algumas coisas aqui para que você entenda bem e para outras pessoas que não viram ainda ouvirem isso também, tá? Então, vamos lá. Olha só, emagrecimento, na verdade, nós temos que olhar, e cada vez mais, nós não somos médicos, mas a tendência do mundo, principalmente nessa área exponencial, e a tendência até na medicina, em diversas áreas, é cada vez mais ter um olhar sobre o cliente, o paciente, de modo sistêmico. Ou seja, nós somos coach sistêmicos, certo? Então, cada vez mais nós temos que ter uma visão sistêmica. Então, assim, antes de te falar quais as ferramentas você vai utilizar para ajudar pessoas que querem emagrecer, eu quero só pedir que você e os que estiverem nos vendo tomem alguns cuidados para que nós não erremos em momento algum. Ou seja, o que nós entregamos é extremamente preciso, é extremamente efetivo, mas ele tem um limite, que é qual? Área psíquica, construtivismo, plasticidade neural, psíquica, ok? Então, quando, por exemplo, a pessoa tem um problema para emagrecer, esse problema é endócrino ou é depressão, neuroquímico, né? Então, tudo isso vai impedir. Então, vamos lá. Antes de nós entendermos quais as ferramentas, é importantíssimo, sabe, quando nós podemos realmente sermos coaches de emagrecimento, nós podemos trabalhar com health coaching, que é coaching de qualidade de vida, tem muitas possibilidades aí para nós, e o mercado é gigante, principalmente para nós que temos a visão sistêmica, tá? Mas vamos lá. Por exemplo, antes de mais nada, nós não podemos ir contra a neuroquímica, contra a genética, contra uma situação, uma patologia. Ou seja, é como se houvesse uma borrachinha, sabe, uma borracha que você tenta puxar algo e daí quando você larga, aquilo volta porque tem uma coisa que puxa, e isso que puxa pode ser uma patologia, pode ser neuroquímica. Então, para que nós possamos ter plena habilidade dentro da área psíquica, nós temos que ter certeza que não existe nenhuma outra área da vida desse cliente, desse coach, indo na direção oposta, puxando, por exemplo, depressão, né? Depressão. É impossível você falar sobre, mesmo que não seja uma depressão grave em que a pessoa esteja experienciando anedônia, é impossível você falar, por exemplo, sobre quebra de estados, sobre estados ricos de recursos, sobre plasticidade neural, sobre resgate do eu e construção do que ela quer, se a pessoa tem depressão, certo? Ou seja, no momento em que ela desligar, neuroquimicamente, o cérebro dela vai levá-la para o cárcere. Por quê? Porque o problema deixou de ser psíquico, passou a ser neuroquímico. Então, a mesma coisa ocorre quando o problema né, alguma coisa ligada à questão de glândulas, né? Então, se a pessoa, você, antes de atender, você tem certeza de que ela não tem nenhum problema endócrino, né? Você tem certeza de que ela também não tem depressão, porque é interessante sobre depressão, que a depressão, por exemplo, ela tem dois lados, né? Algumas pessoas podem desencadear um comportamento hiperativo quando estão entrando em depressão e outras podem desencadear anedônia, que é não querer levantar da cama, não querer sair do chão, né? Ficar ali com uma visão totalmente pessimista do mundo. Então, quando alguém está com baixa serotonina, não adianta você mostrar um universo repleto de oportunidades para ela, que ela não tem ânimo e que ela não consegue ver. Por quê? Porque neuroquimicamente ela tem uma força muito forte levando ela na direção do estado sem recursos. Então, vamos lá. Se você verificou, então, que não há nenhum problema endócrino, né? Não há também nenhum problema neuroquímico, porque a depressão tem isso. Às vezes a pessoa não come, mas come demais, né? Ou ela não dorme, ou dorme demais. Ou ela está hiperativa, ou está com anedônia. Então, existem pessoas que comem demais porque têm depressão. E existem pessoas que não comem porque têm depressão.